Leituras em Provérbios, capítulo 10. A graça e a paz de Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando uma série de leituras em Provérbios para o propósito do desenvolvimento no nosso relacionamento com Deus e também para o nosso crescimento pessoal. Este canal tem vários livros da Bíblia que já foram comentados. Na seção de playlists, você encontra os livros da Bíblia que nós já comentamos. E se você quer meditar em Provérbios, existe uma série aqui no canal chamada 5 minutos de meditação em Provérbios, onde nós fizemos a exposição de todos os capítulos de Provérbios e que você pode acessar na seção de playlists e que vale a pena conferir porque são vídeos que organizam os principais assuntos de cada um dos capítulos de Provérbios com os comentários e recomendações para a nossa vida cristã. Nesta série de leituras em Provérbios, nós estamos gravando, estamos hoje no capítulo 10, e o capítulo 10 fala a respeito de temas como a sabedoria. Provérbios é um livro cujo tema principal é a apresentação de conselhos para o desenvolvimento da sabedoria. No verso 1, nós lemos que Provérbios de Salomão: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. Então, o filho sábio é aquele que zela pelas suas atitudes, pelas suas palavras, pelas suas ações. É aquele que busca ouvir a recomendação dos seus pais, e se é filho de pais que não são exemplo, filhos de pais que são beberrões, que se prostituem, que se divorciaram muitas vezes em razão da falta de equilíbrio e inteligência emocional, eles, ao invés de tomarem para si o mau exemplo, buscam pessoas, pais de amigos, pastores, líderes, professores, pessoas que tenham bons resultados para seguirem como exemplo. São pessoas que tomam a sabedoria como a sua direção de vida. Então, se você não tem pais que são exemplares, procure pessoas que possam lhe servir como modelo, como exemplo, para que você possa modelar, ou seja, buscar, imitar, copiar, reproduzir os comportamentos dessas pessoas que você tem visto que tem bons resultados. Já tenho falado aqui em vários vídeos do canal que no livro Pai Rico, Pai Pobre, o autor, que é o Robert Kiyosaki, mostra que o pai dele não tinha sabedoria para lidar com riquezas, mas ele tinha um amigo chamado Mike, cujo pai era empresário. Então ele se juntou com seu amigo Mike e juntos perguntaram para o pai do Mike como administrar riquezas. E com isso ele pôde aprender a realizar investimentos e escreveu o livro trazendo ensinos a respeito dos investimentos. Você pode não ser filho de um pai exemplar, mas você pode tomar pais dos seus amigos, pessoas que são exemplares e que trazem bons resultados, e prestar atenção nos comportamentos dessas pessoas para ter uma boa direção na sua vida. Então, quando o texto fala: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe, nós podemos extrair aqui desse versículo primeiro que aquele filho que é sábio, mesmo não sendo filho dos pais exemplares, pode trazer alegria para o seu pai. Agora, aquele filho que é louco é a tristeza da sua mãe. Muitas vezes o filho cresce em um ambiente com pais que são modelos, que são exemplares.
que se dedicam e fazem a justiça todos os dias, educam os seus filhos, fazem de tudo para lhes oferecer estrutura emocional, espiritual, mas os seus filhos são loucos. Eles decidem pelo caminho errado. Então, nem sempre pode-se seguir aquele provérbio que as pessoas falam no mundo: filho de peixinho, peixinho é. Nós vemos que existem filhos de pessoas que são bêbadas, que eram prostitutas e que tomaram bons exemplos para si e seguiram um rumo totalmente de sabedoria e uma vida completamente diferente. E nós vemos que existem filhos de pais que são pastores, líderes de escola dominical e que se perdem porque decidem seguir um caminho torto. Então, você é autorresponsável. Você que é filho, você que é filha, tem o compromisso de buscar a sabedoria para colher uma boa vida. Não se escore nas desculpas de que foi o meu pai, foi a minha mãe, foi o meu irmão, foi o meu tio, foi tal pessoa, porque na realidade é você que é responsável pela sua vida. No versículo 2 está escrito: os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O versículo 2 fala que não vale a pena você trabalhar e ganhar dinheiro e riqueza sendo corrupto, com suborno, com descumprimento de contratos, com deixar de fazer o pagamento dos seus empregados, dos seus colaboradores, do seu sócio, porque quando você junta riquezas fazendo as coisas erradas, que é o caminho ímpio, o ímpio é o oposto daquilo que é o justo, você vai perder esses tesouros. A lei de Deus vai fazer com que no curso da vida aquilo que você junta com impiedade se perca. Se perde de várias maneiras. Às vezes, uma doença inesperada, às vezes, um investimento em um mau negócio, às vezes, o envolvimento com uma pessoa errada. Todas essas coisas que são males que acontecem na vida de maneira repentina vêm sobre aqueles que ajuntam tesouros fazendo as coisas erradas. Quando nós praticamos coisas erradas, a história da nossa vida traz uma semente que foi plantada. Toda semente plantada vai trazer o seu fruto. Toda a semente plantada vai trazer a sua colheita. Cedo ou tarde você receberá a recompensa por tudo aquilo que você fez. Agora, a justiça livra da morte. Quando você age com justiça nos seus negócios, quando você junta suas riquezas, sempre respeitando os direitos das pessoas, você recebe o livramento da morte do seu negócio. Quantas pessoas que são empresárias abrem a sua empresa e contratam pessoas dizendo: não vou fazer o seu registro na carteira. Começam a usar o trabalho das pessoas sem pagarem os direitos dos seus trabalhadores. De repente, vem uma ação trabalhista e aquela empresa ela quebra em razão do pagamento das indenizações trabalhistas. Depois, junto com as indenizações trabalhistas, existem os impostos, os benefícios, o fundo de garantia pelo tempo de serviço. Nunca vale a pena começar um negócio fazendo as coisas erradas. Se você abre um negócio, faça o recolhimento correto dos impostos. Vai ser mais difícil de você conseguir enriquecer e prosperar, porque realmente no Brasil os impostos são altos, mas quando você faz o cálculo com todas as coisas corretas, toda aquela prosperidade que não é tão grande quanto aquela de quem age com impiedade, vai vindo, com o passar do tempo vai trazer riquezas com estabilidade. Verso 3: o Senhor não deixa ter fome a alma do justo, mas o desejo dos ímpios rechaça.
A alma do justo representa a vontade, o desejo que o justo tem. O justo, ele tem desejos de prosperar, enriquecer, cuidar da sua família, cuidar do seu casamento, cuidar dos seus relacionamentos, amar a Deus acima de todas as coisas. Então, de todas essas coisas, o Senhor trará o suprimento. Agora, o ímpio deseja todas essas coisas praticando atividades ilícitas, tomando atitudes incorretas que fogem da justiça. Então, aquele que pratica a impiedade, ele vai, em algum momento, passar por situações em que a sua alma desejará ter alguma coisa, mas ele será frustrado. Mas será frustrado em razão das suas próprias atitudes, palavras, ações, omissões que o levarão a essa situação. Quando o versículo 3 nos diz que o Senhor não deixa ter fome a alma do justo, o versículo 3 está nos mostrando que Deus traz a sorte para aqueles que estão praticando as coisas certas e fazendo as coisas erradas. E Deus faz com que a sorte que corresponde ao favor, aquela situação de bênção, aquela situação de prosperidade recaia sobre a cabeça do justo. E enquanto que o azar, o improvável, o inesperado, que vem de maneira repentina sobre aqueles que fazem o mal, corresponde ao juízo sobre a semente que foi plantada pelos ímpios. Verso 4 nos fala que o que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Sempre que você estiver fazendo o seu trabalho, faça o seu melhor. Ninguém gosta de receber o pior serviço ou ninguém gosta de receber um serviço que é mediano quando poderia ter recebido um serviço de mais qualidade, um serviço melhor. Procure aperfeiçoar o seu trabalho 1% todos os dias. Em tudo que você tem feito, aprendendo a administrar os seus recursos, aprendendo a criar um método para agilizar o tempo de produção do que você fabrica, daquilo que você faz, mas sempre prezando pela qualidade. Quando você é diligente, as pessoas vão procurar aquilo que você oferece, seja aquilo que for, seja serviço ou produto que for, aqueles que têm os melhores produtos, que têm os melhores serviços, são os que serão abundantemente procurados e serão enriquecidos. 5. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. O que você tem deixado de fazer nesse tempo? Você tem procrastinado, ou seja, deixado para fazer no futuro aquilo que você pode fazer agora? Se você tem o hábito de procrastinar, deixar as coisas para a última hora, as coisas nunca vão sair com a mesma qualidade e perfeição que poderiam sair se você fizesse todos os dias, se você fosse constante, fazendo todo o tempo aquilo que precisa ser feito. A constância faz com que você tenha um hábito positivo, uma capacidade de sempre estar envolvido em fazer algo de bom, de melhor. Então, quando o versículo 5 fala que o que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha, ele está dizendo que está falando sobre procrastinação. O sábio é aquele que realiza tudo no devido tempo. Presta atenção nos tempos, nas estações da vida. No tempo de grande bonança, ele reserva a emergência, porque ele prevê que haverá momentos de crise em que ele precisará de reservas para poder cuidar da sua família. No tempo das dificuldades, ele faz a gestão, a administração a respeito dos recursos que tem, para que possa cruzar o tempo da crise. Agora, aquele que vive dormindo, que não presta, ou seja, não presta atenção em relação aos tempos da sua vida, no momento da colheita, passará
vergonha. No momento da colheita significa no momento em que a família precisa de recursos, ele não terá, porque ele não preparou a reserva. Cuide da sua vida prestando atenção nos tempos. Se você é jovem, não perca o seu tempo jogando o tempo que você tem livre para andar com pessoas que vivem só em busca de divertimentos. Reserve o tempo da sua juventude para estudar, cursar uma universidade, se você pode, ou aprender uma profissão ou novas habilidades que gerem renda, riqueza, para que você de nada tenha falta. Se você não tem mais a mesma juventude porque já se passaram alguns anos da sua vida, você pode procurar coisas novas que você possa fazer na idade em que você tem. Existem pessoas que com 70 anos estão começando a caminhar, com 70 anos estão começando a ler livros que nunca leram, com 70 anos estão começando a aprender a fazer alguns pratos novos para mudarem o cardápio da sua casa, que estão fazendo novas dietas e que estão fazendo tudo isso de forma intencional para terem mais qualidade de vida. Sempre existe tempo para que você aprenda novas coisas, para que você mude a sua rota, para que você mude a sua vida para o bem. Versículo 6. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. A cabeça do justo pensa em coisas boas. Por isso que fala bênçãos há sobre a cabeça do justo. Agora, o ímpio só pensa coisas negativas. Então a boca do ímpio só fala a respeito de violência. Violência é aquilo que agride, é aquilo que fere, é aquilo que machuca. As pessoas que são justas, que são inteligentes, elas pensam em coisas boas. O que eu falo para minha esposa, para o meu marido, para os meus filhos, para o meu pai, para a minha mãe, o que eu falo? Eu tenho que pensar bem a respeito deles, para que eu tenha palavras boas para falar. Agora, aquele que não cuida dos seus pensamentos, abre a sua boca só para apontar os defeitos, abre a boca para dizer que o dia está péssimo, abre a boca para dizer que a economia está ruim. Então, só existe violência na boca dos ímpios. Quando você só fala palavras de violência, você está sendo uma pessoa ímpia. Um ímpio é aquele que está fora do campo da justiça de Deus. A justiça de Deus traz a bênção, traz a prosperidade. Mude os seus pensamentos. Preste atenção no que a sua boca tem falado. Se a sua boca só tem ferido as pessoas, então significa que os seus pensamentos precisam ser abençoados, que você precisa prestar atenção no bem, naquilo que você pode fazer para mudar a situação para melhor. Seja uma pessoa que traz respostas, que traz solução, não uma pessoa que carrega violência na sua volta. Verso 7. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Se você é uma pessoa justa, que tem pensamentos justos, você fala coisas boas, você vai ser lembrado como uma boa pessoa. As pessoas, quando citarem o seu nome, vão dizer: essa é uma boa pessoa, uma pessoa que sempre traz progresso, palavras que animam, que muda o ambiente e que faz a diferença para melhor. Quando você é violento nas palavras, não cuida dos seus pensamentos, é agressivo, não perdoa, carrega mágoa, está sempre querendo apontar o defeito das outras pessoas, ao invés de trazer a solução, você terá o seu nome como um nome apodrecido. Quando citarem o seu nome, vão dizer:
Não queremos essa pessoa aqui. Muitas pessoas não são convidadas na reunião do Natal, na virada do ano, pelos familiares. Por quê? Porque os familiares lembram e dizem: ah, aquele tio é aquela tia que está sempre reclamando da vida, que vai fazer o ambiente ficar carregado. Não seja essa pessoa. Comece a pensar, a listar, a mudar os seus pensamentos, listar os seus pensamentos. Escreva num papel: eu sempre penso assim a respeito dessa pessoa, uma coisa ruim. E escreva algo de bom que você vê nessa pessoa. E mude todos os seus pensamentos para que a sua memória, para que nos lugares em que você chegar as pessoas lembrem bem de você e do seu nome. Para que você seja bem-vindo e abram-se novas portas para você. Quem tem uma boa memória, um bom nome, é sempre lembrado para as melhores oportunidades, para as melhores situações. Pense nisso. O que você busca para a sua vida? Ser bem-vindo ou ser mal lembrado? Versículo 8. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco paurador será transtornado. Então nós estamos aqui falando de provérbios, estamos falando a respeito de vários ensinamentos. Aquele que é sábio medita neles e vai aceitar os mandamentos, mas aquele que é tolo, aquele que é louco e que diz que os conselhos para nada valem, será transtornado. Ser transtornado significa ficará em confusão, ficará perplexo. Como, por exemplo, aquele tio, aquela tia, aquele primo, aquela prima, aquela pessoa que é violenta nas palavras, que fala tudo o que lhe vem na cabeça e que não se preocupa com relação ao bem-estar das pessoas que estão à sua volta. E que diz: eu sou assim mesmo, eu sou assim, eu faço o que eu quero. Essa pessoa será transtornada, será confundida. Ela não será convidada e ela pensará: mas por que não me convidaram? Mas por que não me chamaram? Ora, não te chamaram porque você não segue os conselhos, não busca a sabedoria, não aceita os mandamentos, faz tudo o que quer, fala tudo o que quer, não presta atenção na forma como fala e como trata as pessoas, então a consequência vem. 9. Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Sinceridade significa sem cera, significa a qualidade de não usar máscaras para lidar com as pessoas. Então, quem é transparente, fala a verdade e não vive enganando, falseando, vai ser uma pessoa que vai andar segura. Por quê? Quando você fala não, quando tem que se dizer não. Quando você fala sim, quando tem se que dizer sim. Quando você é honesto nos seus negócios, você não tem por que se preocupar em lembrar do que você falou ontem para manter uma mentira. Então, quem anda em sinceridade anda seguro. Agora, o que perverte os seus caminhos será conhecido, ou seja, aquele que mente, trapaceia, corrompe, engana, disse que ia numa festa, mas na realidade não foi. Deu uma desculpa, dizendo que estava doente, de repente será descoberto. Os seus caminhos serão conhecidos. Então, ande com sinceridade, porque isso vai te trazer segurança, principalmente nos seus negócios. Versículo 10. O que acena com os olhos dá dores, e o todo de lábios será transtornado. O versículo 10 fala sobre aquelas pessoas que vivem dando um jeitinho. O versículo 10 ele vem na mesma linha do versículo 9. É melhor você ser sincero. Não fica acenando com os olhos, levantando os olhos para cima. Nossa, encontrei aquela pessoa, ela vai querer me fazer aquele convite, eu não quero estar naquele evento, qual a desculpa que eu vou dar? E aí você começa a mexer os olhos, pensando
O que eu vou fazer? E de repente você resolve tomar uma atitude tola, uma atitude louca de usar os seus lábios para proferir uma mentira, para inventar uma desculpa. E de repente aquela pessoa descobre que você disse uma palavra mentirosa. E aí você será transtornado, você será confundido. A pessoa vai dizer: por que você está mentindo para mim? Não seria mais fácil você dizer que não quer ir no evento, que você não quer estar naquele lugar? Apenas diga: tenho outro compromisso. Vou me dedicar a uma outra coisa que preciso fazer. Você não precisa dizer o que você vai fazer. Apenas diga: eu estou envolvido com um projeto pessoal e não poderei estar presente. É melhor que você seja honesto do que você ser mentiroso. Versículo 11: a boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. O justo é aquele que cuida dos seus pensamentos, é aquele que busca conselho, é aquele que sempre tem resposta e solução para as situações com as quais ele se depara. Se ele não sabe como responder a um problema no momento, ele fica em silêncio e diz: vamos pensar a respeito disso, vamos começar a buscar conselho, vamos começar a pensar em como resolver. Então isso traz vida. Agora, a violência cobre a boca dos ímpios. O ímpio, quando ele não sabe o que faz, ele fala: lá vem outro problema. Você está me trazendo problema. É o pai que, quando o filho pede alguma coisa para ele, ele fala: saia daqui. Você não tem que me pedir. Porque fica irritado, muitas vezes, porque não está em condições de dar aquele presente que o filho pediu naquele momento. Mas, quando ele poderia dizer: vamos pensar, meu filho, no tempo certo de dar esse presente que você está me pedindo. Quando você usa o recurso da sabedoria, você não diz para o seu filho que você não vai dar a ele, mas você pode dizer: vamos pensar, meu filho, agora nós precisamos de um tempo para fazermos para que você possa receber isso que você está me pedindo. Existe o recurso do tempo. Pode ser que agora você não possa, mas se você usar o recurso do tempo, você pode responder ao seu marido, à sua esposa, aos seus filhos, aos seus pais, que nesse momento vamos dar um tempo para que nós possamos fazer isso. Versículo 12: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. O versículo 12 nos fala que a pessoa que carrega ali o ódio, ela sempre estará querendo dar vazão a esse ódio que está no seu coração e vai trazer conflitos, discussões, contendas. O que o versículo 12 ensina é: não carregue o ódio no seu coração para que você não seja facilmente levado a provocar contendas. Sabemos que os ambientes em que existem contendas, as pessoas não conseguem se entender nunca, elas não prosperam, elas não conseguem criar um projeto juntas, elas não conseguem realizar grandes negócios, elas vão ficar patinando na vida. Se você tem ódio de alguma pessoa, o melhor é que você se afaste dessa pessoa. O maior desafio é quando você não trata o ódio das pessoas próximas a você. São parentes, amigos. E aí, como você faz? Porque são pessoas que fazem parte do seu convívio. O versículo 12 está aqui para dizer que o perdão é a solução. É melhor que você converse com a pessoa e veja como resolver a situação. Se realmente não for possível resolver aquela situação porque a pessoa que está com ódio não consegue se esforçar o suficiente para descarregar esse ódio e prosseguir avante, então é melhor que você se afaste dessa pessoa. Mas a recomendação é que você abandone o ódio. Se está com dificuldade de abandonar o ódio, peça em oração fervorosa ao Espírito Santo
desejando verdadeiramente que o Senhor limpe o seu coração desse ódio. Comece a construir atividades que trazem entendimento. Porque veja que o versículo 12, na parte B, fala assim: mas o amor cobre todas as transgressões. Amor é diferente de gostar. Você ama o seu pai, você ama a sua mãe, mas isso não significa que você gosta das mesmas coisas que eles comem. Nem tudo o que eles gostam de comer, você gosta. Nem tudo que eles gostam de fazer, você gosta. Mas você ama o seu pai e você ama a sua mãe. Então, nós vemos que o amor é uma decisão de querer bem das pessoas que você tem à volta. Então, você pode estar com ódio de alguém porque disse uma coisa ou fez alguma coisa desonesta ou incorreta, mas você pode usar o amor para dizer: essa pessoa fez esse algo errado, mas ela fez esse algo errado, então eu vou perdoar e eu vou seguir a minha vida. Você pode decidir continuar andando com essa pessoa. Perdão em que você decide dar uma segunda chance. Mas o amor não exige que você tenha que ficar para sempre com essa pessoa. Você pode chegar e dizer assim: bem, veio até aqui, eu perdoo, mas eu já não tenho mais confiança de que essa pessoa vai prosseguir fazendo a coisa certa. É possível que amanhã ela erre novamente e essa situação de prejuízo que eu sofri vai acontecer de novo. E eu não quero correr esse risco. Eu não quero continuar correndo essa situação de risco. A única situação em que você não pode deixar a pessoa é o teu cônjuge. Se é o teu marido ou se é a tua esposa, então a recomendação, a orientação da palavra é que você continue com essa pessoa. Ela faz parte da sua carne. Ela está ali para ser um desafio para que você tenha um crescimento no seu relacionamento com Deus e no seu relacionamento pessoal e no seu relacionamento com essa pessoa que é o seu marido ou que é a sua esposa. Mas com exceção do marido e da esposa, as outras pessoas que falham com você, que geraram algum ódio, alguma situação, você tem a opção de continuar com elas ou não. Você perdoa e só não se submete a um novo risco futuro de que a pessoa venha lhe decepcionar. Versículo 13. Nos lábios do sábio se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Então, aquele que é sábio cuida daquilo que fala. E falando bem, ele recebe o bem. Agora, aquele que é falto de entendimento e fala tudo que lhe vem na cabeça, terá como consequência uma vara sobre as suas costas. Será corrigido em função daquilo que fala de mal. Versículo 14. Os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. O versículo 14 não está dizendo que o sábio é aquele que fica em silêncio, que nunca traz a palavra que tem quando ele pode ajudar alguém. Mas o sábio, o versículo 14 está fazendo uma comparação entre o tolo e o sábio, que o tolo é aquele que abre a sua boca para dar opinião em tudo, mesmo onde ele não é chamado. E ele pensa que sabe tudo. Ele quer sempre falar, falar e falar. Então o tolo ele não tem equilíbrio, não tem autocontrole em relação a falar. Aquela pessoa que fica falando, falando, falando e que não fala nada que tem sentido. E mesmo assim ela quer falar. O sábio, ele não faz isso. O sábio, ele escuta a situação e enquanto ele está ouvindo, ele já sabe o que vai fazer, mas ele está esperando o tempo, espera o momento certo de falar. Muitas vezes o sábio não vai falar, não vai apresentar a resposta no momento em que a pessoa está falando bobagem, para esperar que a pessoa se acalme, para esperar que a pessoa desenvolva maturidade suficiente para que ela fale no tempo certo.
Então, o sábio, quando o versículo 14 fala que os sábios escondem a sabedoria, ele está dizendo que os sábios, eles administram o uso da sabedoria. Agora é hora de falar. Agora é hora de ficar em silêncio, porque se eu falar agora, a pessoa não está pronta para entender e receber o conselho nesse momento. Tem coisas que você precisa falar para o seu filho, mas que você precisa esperar um tempo para que você fale. Se você falar agora, ele vai ficar com ira em relação a você. Existe a hora certa de você falar. Então, o tolo, ele não tem hora. Ele fala o tempo todo e só fala coisas que trazem, carregam destruição. Mas o sábio, ele esconde a sabedoria. Ele pensa, agora é o tempo certo de falar. E ele vai, muitas vezes, preparando o coração da outra pessoa para falar de tal maneira que a outra pessoa entenda o conselho, compreenda a repreensão. Versículo 15. A fazenda do rico é a cidade da sua fortaleza. A destruição dos pobres é a sua pobreza. Então o rico, ele coloca a sua confiança na sua riqueza. Ele acredita que a sua riqueza lhe dará livramento, proteção, segurança e, de fato, ter riquezas ter riquezas garante essas coisas. A destruição dos pobres é a sua pobreza. Você, quando está em uma condição de pobreza, o que é a pobreza? Pobreza é a improdutividade, é a falta da riqueza, é a falta do dinheiro, é a falta do alimento, é a falta do acesso ao conhecimento, é a falta de oportunidades em razão da falta de condição de ter um sapato, uma roupa adequada para estar naquele lugar. Muitas vezes para poder comprar um ingresso, para poder participar de um evento que vai fazer a diferença na vida da pessoa. Então, o versículo 15 está dizendo que as riquezas são úteis, que ter riqueza é algo necessário, que viver na pobreza é uma desgraça, que viver na pobreza traz destruição em razão da falta de recurso. O versículo 15 fala, o rico, faça uma comparação, o rico, ele tem condições de realizar os seus projetos, de desenvolver a sua vida em todos os aspectos, de trazer respostas, soluções para todas as pessoas que estão à sua volta, de ajudar os seus familiares, de trazer respostas. Agora, o pobre, ele vai viver uma vida com destruição. O versículo 15 traz uma reflexão sobre o que nós temos feito com os talentos que Deus tem dado para nós. Nós conhecemos a parábola dos talentos, em que o Senhor deu 5 para um, 2 para outro e 1 para o terceiro. E nós sabemos que o que produziu 5, o que ganhou 5 produziu 5 e foi chamado de servo bom e fiel. O que ganhou 2 produziu mais 2 e também foi chamado de servo bom e fiel. O que recebeu 1 disse que ficou com medo de fazer os investimentos e que enterrou o talento. E ele foi considerado um servo mau, infiel. E aquilo que ele tinha recebido foi dado ao que tinha recebido 5 e que tinha produzido mais 5. Nós vemos nessa parábola que Jesus contou que aquele que já tem 5 deve procurar produzir ainda mais. E enquanto estiver produzindo, recebe mais. Aquele que não cuida do seu talento, não lavra a sua terra, não busca conhecimento, não busca ter produtividade, acaba sendo destruído, perde até aquilo que tem. O que você tem feito com o que tem recebido da vida? Você tem multiplicado ou você tem estado parado? Talvez você esteja satisfeito com aquilo que você tem, aonde você chegou. Mas a pergunta é,
Não é a hora de você avançar? Não é a hora de você ampliar a sua visão e ver onde eu posso colocar novas sementes? Se você já tem um negócio, você não pode começar a investir em um outro negócio onde você pode contar com mais recursos, com mais informação, mais conhecimento, mais produtividade, mais crescimento? O crescimento nunca é inútil, mas a improdutividade, a estagnação, o ficar paralisado no tempo, com certeza carrega a miséria, a pobreza, a falta do desenvolvimento, a falta do crescimento, a diminuição de recurso, porque a vida é sempre sobre uma evolução. Até o último dia da sua vida, até o último suspiro, é necessário estar sempre em crescimento. A natureza fica sempre em crescimento. Quando você vê uma árvore produzindo os seus galhos, os seus ramos, ela nunca para de produzir, ela produz de maneira incessante, sem parar. Quando você olha para a natureza sempre enriquece, ela sempre prospera. Versículo 16: A obra do justo conduz à vida, as produções do ímpio ao pecado. Então, a obra do justo leva para a vida. O ímpio, o que ele produz, produz coisas erradas. 17: O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão erra. Então, o caminho para a vida é daquele que guarda a correção. 18: O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que difama é um insensato. Então nós vemos aqui, quem esconde o ódio tem lábio mentiroso. O que difama, ou seja, aquele que fala mal, que destrói a fama dos outros, é um insensato, é um tolo. Quando você fala mal a respeito de alguém, certamente você está deixando de cuidar da sua vida. O tempo que você leva para falar mal a respeito de alguém significa que antes de você falar mal, você ficou tendo pensamentos ruins a respeito dessa pessoa. O tempo que você carrega tendo pensamentos ruins sobre as outras pessoas deveria ser melhor aproveitado em você cuidar da sua vida, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, para você fazer a diferença na vida das outras pessoas para o bem. Não gaste tempo pensando mal a respeito do próximo. Dedique toda a sua energia para cuidar da sua vida, para que você tenha riqueza, para que você fuja da pobreza, para que você tenha desenvolvimento e crescimento. Versículo 19: Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Aquele que fala tudo que lhe vem na cabeça, com certeza vai falar alguma coisa errada, vai difamar alguém, vai falar alguma coisa que é inútil. Quem modera os lábios é aquele que pensa no que vai falar. Quem pensa no que vai falar é alguém que sempre está pensando a respeito da sua vida, como crescer, como desenvolver, o que é bom e o que é mal. Então, o prudente é aquele que modera os seus lábios, porque é aquele que só fala o que é necessário, aquilo que edifica, aquilo que realmente é bom. Versículo 20: Prata escolhida é a língua do justo, o coração dos ímpios é de nenhum preço. De fato, prata escolhida é a língua do justo, porque o justo ele pensa antes de falar. Ele escolhe as palavras. Ele pensa com quem ele está falando, o que ele vai dizer. Se fala com uma criança, ele desce no nível da criança para falar de maneira correta. Parece um conselho simples, mas tem muitos pais que corrigem os seus filhos de 3, 4, 5, 6 anos como se fossem adultos. Falam com agressividade como se falarem alto, gritando aos berros, dizendo: "Você não sabe que é assim?" Para uma criança, como se a criança pudesse entender aquela forma de falar. Então, prata escolhida, escolha as palavras e escolha a forma como você fala, de acordo com a pessoa com quem você fala. O coração dos ímpios é de nenhum preço.
Versículo 21. Os lábios do justo apacentam muitos, mas os tolos por falta de entendimento morrem. Então, a diferença entre o justo e o tolo. O justo sabe o que fala e o que ele fala tem valor para ajudar as pessoas. Os tolos falam tolices. Muitas vezes numa briga de trânsito, falam aquilo que é indevido e acabam morrendo. Versículo 22. A bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescenta dores. A bênção do Senhor vem para aqueles que fazem a coisa certa. A bênção do Senhor sempre vem de forma tranquila, sem trazer com ela tristeza. 23. Um divertimento é para o tolo praticar a iniquidade. Para o homem inteligente, o mesmo é o ser sábio. Aqui está a diferença. Você é tolo ou você é inteligente? O tolo se diverte fazendo coisas erradas. Acha divertido zombar do próximo, falar mal dos outros, ficar na preguiça, ficar no trabalho acessando a rede social, fazendo chacota e piada com outras pessoas, enquanto o inteligente está lá, trabalhando, produzindo, inventando, criando, cuidando daquilo que fala, procurando bons livros, conversando com pessoas inteligentes para poder aprender mais a respeito da vida, querendo fazer boas aplicações financeiras, guardando a sua reserva de emergência, cuidando da sua aposentadoria desde agora, pensando o que eu posso fazer para garantir a segurança da minha vida e da minha família, para que eu possa ter estabilidade, para que eu possa ter produtividade, para que eu possa crescer o meu negócio. O mesmo é o homem inteligente, ele procura ser sábio. Essa é a diversão do homem inteligente. 24. O temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo dos justos Deus o cumprirá. Então, aquele que é ímpio, que semeia coisas erradas e ele sabe que está fazendo coisas erradas e ele tem medo de um dia ser descoberto, com certeza virá sobre ele. O versículo 24 está falando de maneira indireta da lei da semeadura. Você faz coisas erradas e você tem medo porque você deixou de pagar aquele imposto, porque você deixou de falar para o sócio que teve um lucro a mais, porque você deixou de fazer a coisa correta. Com certeza, em algum momento, aquilo que você deixou em aberto vai voltar contra você. Agora, o desejo dos justos, aquele que quer receber prosperidade, multiplicação e que faz as coisas corretas com a esperança, com a expectativa de colher os bons resultados do seu trabalho, Deus o cumprirá. Deus fará com que a bênção, a prosperidade, a multiplicação, a sorte venha. Perceba uma coisa, você nunca vê aquelas pessoas que fazem coisas erradas sendo alcançadas pela sorte. Mas quando você fala com aquelas pessoas que tiraram o primeiro lugar numa prova, numa prática de um esporte, num vestibular, em um concurso, aqueles que conseguem o primeiro lugar, eles sempre dizem: eu não esperava o primeiro lugar, eu só estava fazendo a minha parte. Todos os dias eu acordei e estudei. Todos os dias eu acordei e eu vendi. Todos os dias eu acordei e eu cuidei do meu negócio. E de repente, quando eu vi, eu consegui um resultado que eu nunca esperava que eu ia conseguir. Isso é a sorte. A sorte alcança as pessoas na rota, no caminho. Se você estiver fazendo a coisa correta todo dia, a sorte vai alcançar você. Mas se você estiver fazendo as coisas erradas, o azar baterá na sua porta. Mesmo aquele que faz as coisas certas todos os dias e algumas vezes o negócio tem alguma queda, acontecem algumas situações de dissabor, a sorte, aquele momento em que existe o triunfo, a vitória virá. 25. Como a tempestade, assim passa o ímpio, mas o justo tem perpétuo fundamento. O ímpio, ele passa com uma tempestade, ele pode aparecer, crescer e conseguir um avanço muito grande de maneira repentina. Mas da mesma forma como ele cresce, ele cai. Agora o justo, que é aquele que vai construindo tijolo por tijolo, aquilo que ele está preparando, por ele sempre ter feito a coisa certa. Quando ele cresce,
ele cresce com fundamento. 26. Como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos. Assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O vinagre não serve para nada para os dentes. A fumaça serve apenas para atrapalhar os olhos. Aliás, o vinagre jogado nos dentes gera o desconforto pela acidez do vinagre na boca. Então o preguiçoso, ele atrapalha as pessoas. Ele não serve, além de não servir para o trabalho, para o serviço, ele ainda é um atrapalho, como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos. 27. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. O temor do Senhor aumenta os dias. Porque quando você tem Deus em primeiro lugar e você considera Deus acima de tudo que você faz, você vai sempre fazer a coisa correta. E você vai ter longevidade, porque você vai treinar, você vai cuidar do que vai comer, você vai cuidar para não ser uma pessoa obesa, você vai cuidar para não comer açúcar, para não ter em excesso, para ter diabetes. Você vai cuidar de ler os livros, para sempre buscar conhecimento, porque a palavra do Senhor fala: busquem conhecimento e instrução. Então você vai ter um cérebro mais forte e resistente na velhice. Então, quando você tem o temor ao Senhor, ou seja, tem consideração por Deus em fazer as coisas corretas, que é o que Deus ensina na sua palavra, você vai ter aumento de dias. Não vai guardar mágoa, vai perdoar. E quando você perdoa e tem o teu coração limpo, você não tem problemas de infarto, nem de AVC, nem de somatização, porque você guarda mágoa, raiva ou ódio de alguém. Mas os anos dos ímpios serão abreviados. Os ímpios vivem correndo atrás do dinheiro, deixam Deus no segundo plano, conversam com qualquer tipo de pessoa, com qualquer tipo de sócio, não prestam atenção em relação àquilo que fazem, não buscam melhorar o seu produto, o seu serviço. Então os seus anos são abreviados. 28. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos ímpios perecerá. Então o justo, ele tem uma esperança. Quem espera, espera alguma coisa. Como o justo sempre faz a coisa correta, aquilo que ele está esperando vai chegar. Então, é certo que o justo, no longo da vida, ele tem alegrias, porque ele sempre faz a coisa correta e ele vai colhendo as alegrias. Agora, os ímpios são aqueles que fazem as coisas erradas. Eles fazem as coisas erradas, mas eles também têm uma expectativa de receberem alegrias. Mas como eles não plantaram, não semearam de maneira correta, verdadeira, honesta, com transparência, a colheita que vem é a pior, é aquela que eles não esperavam. Então, versículo 28 está dizendo: vale a pena ser justo e fazer a coisa certa, porque a tua esperança, aquilo que você está semeando, vai se realizar. Agora, se você for ímpio, a sua expectativa vai se frustrar. 29. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína virá aos que praticam a iniquidade. Mais uma vez, o versículo está dizendo: se você anda no caminho de Deus, você vai cada dia mais se fortalecer. Então o caminho do Senhor é fortaleza para os que são retos. Os retos são os que querem fazer a coisa certa. Os que querem fazer a coisa certa aprendem no caminho do Senhor. Tem no caminho do Senhor a sua força. Agora, os que praticam a iniquidade são arruinados. 30. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. O versículo 30 fala que o justo nunca será abalado, porque o justo está sempre fazendo a coisa certa. Mesmo quando acontece uma coisa que não era esperada, que é como se fosse um azar, o que o justo faz quando ele sofre uma situação de adversidade? O justo, ele sabe que a adversidade significa que existe uma oportunidade para que ele se lance no desafio de ser melhor do que aquela dificuldade. O justo, ele procura como vencer a barreira, a dificuldade. Então ele não fica abalado. O justo, ele
sabe que desafios são chances de crescimento. Então o justo ele nunca se abala. O justo ele encara a vida sempre como superar desafios, vencer obstáculos, passar barreiras, crescer e passar por cima da guerra, da batalha que surgiu no meio do caminho. Agora o ímpio é aquele que desiste, é aquele que fica abatido, é aquele que fica ansioso, é aquele que fala: o que eu vou fazer agora? Então o ímpio, aquele que faz a coisa errada, ele faz a coisa errada porque no lugar dele lutar, no lugar dele batalhar, no lugar dele crescer a resistência, ele desiste. E ele não habitará na terra, ou seja, ele não conseguirá comprar o imóvel, não conseguirá trocar de carro, não conseguirá realizar a viagem que os filhos pediram, não realizará a faculdade, porque ele anda no caminho errado. O caminho errado é desistir. O caminho errado é dizer: eu não posso, eu não consigo, eu não tenho como. Tudo isso é impiedade, é fora do caminho justo. Seja justo com você mesmo, seja justo com você mesma. Diga a verdade. A verdade é que você é a imagem e semelhança de Deus. A verdade é que se Deus colocou a imagem dele e a semelhança dele em você, significa que você carrega uma parte da glória de Deus sobre você. E que o desafio que está na sua frente, você tem como vencer. E se você não consegue sozinho, não consegue sozinha, busque apoio e ajuda, porque na comunhão com as pessoas você consegue realizar grandes negócios. Você consegue passar por cima daquilo que você sozinho não conseguiria. Mas se você se esmorecer e disser: não dá, eu não posso, eu não consigo, aí você não vai habitar a terra. 31. A boca do justo produz sabedoria em abundância, mas a língua da perversidade será desarraigada. Então a boca de quem é justo, de quem busca a palavra, de quem faz a coisa certa, produz sabedoria em abundância. Tudo que o justo fala é sábio, porque ele vai sempre buscando de Deus a sabedoria. Agora os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidades. É perverso você dizer que não pode. É perverso você dizer que não consegue. É perverso você dizer que está cansado, que não pode uma hora a mais, que não pode uma milha a mais, que não pode mais. Quando você fala isso, você está sendo perverso porque você está deixando de reconhecer que você é a imagem e semelhança de Deus e que tem muitas pessoas que são aleijadas e que estão fazendo muito mais do que você está fazendo sendo ímpio. Existem os surdos que louvam a Deus usando as libras. Eles nem ouvem, nem falam, mas eles usam as mãos para louvar a Deus. Tem muitos cegos que nem veem, mas eles usam a tecnologia para ouvir a Bíblia e a memória para se esforçarem e guardar a palavra para poderem dizer o versículo, a mensagem para alguém. Tem muitas pessoas que estão em uma cadeira de rodas, não têm tanta rapidez na mobilidade, mas todo o tempo em que eles podem ir a um templo, ir a uma biblioteca, ir a uma faculdade para tomar conhecimento, eles se empenham, se esforçam, vencem e fazem. Então, quando você pensar em murmurar ou quando você pensar em reclamar, pense assim: tem outras pessoas que têm mais dificuldades e que estão fazendo. Eu posso, eu consigo. O Senhor é o meu pastor. Eu tenho condição de fazer. Essa é a meditação em Provérbios, capítulo 10. Deus abençoe a todos. Amém.